Evangelho de São João, capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 21. João, capítulo 14. Quarto livro do Novo Testamento, livro de São João. Capítulo 14, versículo 21. Amém? Amém. A palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, então parênteses aqui, disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Esse hino que nós acabamos de cantar, louvar o Senhor, se a gente pensasse assim, tem uma parte dele que fala assim, motor, como é que é? Não importa se o mundo não mudou. É isso? Se o mundo ainda não viu, quanto você é valoroso? A escola está com tema Agora não. sobre a paz. Né? A gente fica observando para você trabalhar uma pessoa para ser um pregoeiro da paz, leva tempo. Né? Leva tempo, dedicação. E esse tempo Jesus teve para nós e está tendo até hoje. Por isso ele não voltou ainda. E ele nos levantou para ser um pregoeiro da sua paz, para ser aqueles que vão levar a paz do Senhor. É por isso que ele falou uma parte aqui: não dou a minha paz, deixo-vos a paz, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus dá a paz para nós, ele sendo o dono de tudo. Vamos fazer uma comparação assim. Jesus, ele dá a paz sem pedir nada em troca. Se eu tiver paz de espírito, com certeza o meu físico vai estar bem. Né? E se eu tiver com a paz que vem lá de cima, a situação minha vai ser totalmente diferente. Né? Por isso que esse hino fala assim: não chore se o mundo ainda não notou o quanto você é importante. Se a gente for observar a importância de cada um de nós, um para com o outro, seria somente paz mesmo. Mas nós, dentro do nosso ser, sofre uma mudança. Né? É por isso que o ser humano não percebe o valor que tem no próximo. Então é difícil a gente, da noite para o dia, você entender isso. O valor que cada um de nós temos. Eu posso olhar e ver a utilidade que os irmãos têm para comigo. Por exemplo, que sou pastor desta igreja pela infinita e grande misericórdia de Deus. A cada casa que eu for, eu tenho uma família que eu vejo os irmãos um amor pela minha pessoa, um amor de irmão, uma consideração muito grande. Eu louvo a Deus por isso, por ser reconhecido pela igreja daqui de Guarulhos como
como uma pessoa que Deus fez com que nós tivéssemos paz. Eu acho um pouco difícil. Pode ser que eu já falhei, vou falhar, não vou conseguir ser um pastor 100% puro, né? Talvez já teve vezes de eu magoar algum dos irmãos, né, em alguma mensagem, ou numa brincadeira, ou alguma fala, alguma atitude errada que eu tomei, e a igreja pode não ter gostado. Mas eu acredito que seria, você não teria coragem de me chamar a atenção. Né? Não que por eu ser um pastor, não é isso. É pelo carinho que a gente tem um para com o outro. Né? Pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, né, que a gente tem um para com o outro. Então eu acredito e conheço muito bem que essa paz, né, ela é transmitida. Né? Ela é transmitida da parte dos irmãos para comigo, da minha pessoa para com os irmãos. Nesse sentido. Então, é uma coisa que leva tempo. Ela leva tempo. Só que quando o Senhor Jesus vem trabalhar o nosso ser, nossa pessoa, principalmente dentro, né? A mudança ela tem que vir lá dentro. Senão nós nunca vamos ter. Mas como? Jesus Cristo deu essa palavra aqui para nós, olha. No verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como? O Senhor, Jesus Cristo, disse na sua palavra que ele estaria conosco, né, todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até o fim do mundo, o Senhor Jesus vai estar conosco, e depois ele vai levar nós lá onde ele está. Amém? E ele foi claro quando ele disse assim: se nós guardarmos a sua palavra, que é o que ele disse aqui, nós vamos guardar, procurar trazer ela, viver essa palavra, né? Viver aquilo que Jesus falou a respeito do amor, a respeito da paz. Nós vamos ser amados de quem? Do Pai Deus, do nosso Deus. Né? Então aí a gente tem uma grande bênção, porque a gente vai reconhecer Jesus como nosso Salvador. Amar Jesus. O que é amar Jesus? É procurar ter paz com nós mesmos. É o tema da campanha da Santa Ceia que nós passamos. Cuide de você mesmo. Tenha cuidado de você. Ou seja, foi a campanha que Deus deu para nós como ensinamento. Nós ter cuidado de nós mesmos. Se nós temos cuidado de nós, como é que falou lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4,16? Se você ter cuidado de você, você vai salvar tanto você como as pessoas que estão te vendo. Amém? Que estão te ouvindo. Amém. Então aí, guardar as palavras do Senhor. Né? Então, se o hino que o irmão Lucas cantou, se a gente colocar o grande valor que cada um de nós temos, né, a gente vai olhar bem o quanto é importante a nossa comunhão, a nossa harmonia. Amém? A nossa convivência um para com o outro. É aquilo que Jesus falou. Né? Disse aí Judas, né, ainda tem um parênteses aqui, fala que esse Judas que fez a pergunta para Jesus, não foi o Iscariote, né, aquele que traiu Jesus. O outro Judas falou assim: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Como é que vai ser isso? Né? Aí é que entra uma diferença muito grande, olha só. Judas falou: mas como é que o Senhor vai trazer essa paz para nós, só para nós, e não vai trazer para todo mundo? Né? O Senhor Jesus Cristo foi claro para ele. E ele ficou pensativo: mas como que Jesus vai manifestar essa paz só para nós? Não vai manifestar para o mundo inteiro. Aí Jesus falou, Jesus respondeu, disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Por isso é que a paz precisa partir de dentro de nós, né? Numa compreensão de quê? De que a palavra de Deus, quem? Ele me ensinando que quem me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como que essa morada vai acontecer?
aquilo que ele fez a promessa, né? 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por exemplo, eu preciso de resolver uma questão com uma pessoa que se irritou comigo. Deus vai me dar a palavra de sabedoria para que aquela pessoa vai entender o que eu estou falando, né? O que eu estou vivendo, o que eu estou passando, tudo vai resumir ali. Na hora que a gente conversar, o Espírito Santo de Deus vai manifestar. Amém? Amém. Vai manifestar como? Porque o Senhor falou, se eu amar Jesus, o Pai, o Senhor Deus vai me amar, vai querer ficar comigo, vai manifestar em mim o quê? O Espírito Santo dele. É aí que está a diferença. É por isso que o Senhor falou, ele dá a paz não como o mundo dá, né? Sempre quando tem uma abertura de uma festividade, o pessoal costuma soltar um pombo, simbolizando a paz, isso, aquilo. Mas se ela não partir de dentro de nós, não tem como mudar. Não tem. Amém? Amém. Não tem jeito de mudar. Eu tenho que policiar a minha vida para que eu leve e transmita aquilo que eu falei para os irmãos. Quando eu fiz uma comparação, talvez até um pouco ousada, né? Eu disse assim que se eu falhasse, de forma que dava vontade de você... Senta aqui, pastor. Só me escutar um pouco agora, né? Pelo carinho que vocês têm por mim, vocês perderiam até as forças de me chamar a atenção. Por quê? Porque nós transmitimos uma paz um pro outro gostosa, uma paz de respeito, uma paz de amor, né? Que não tem, né? Esse tempo atrás, um pastor de Miranda ficou irritado comigo, e ele tinha feito uma cirurgia na vista, e quando ele viu que eu vinha vindo, ele ficou no sofá, aprumou aqui, e ele tinha feito uma cirurgia na vista e colocou o óculos escuro. Você falou, se quiser rir que tinha morrido, olha ele aqui, veio fazer show em Miranda, o homem caiu na risada. Eu estava bravo com você, rapaz, você nem imagina, mas agora quebrou tudo. Então, a forma que você conduz, eu louvo a Deus por isso, porque você percebe que o Espírito Santo de Deus está ali, né? Ele vai trabalhar. Não que você é bonzinho, mas é que você, para chegar a esse ponto, você lutou bastante, né? Para você chegar a esse ponto da paz, você lutou bastante. É o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, né? Ele fez uma comparação aqui, ó, verso 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Então, se eu não amar Jesus, eu não vou guardar a palavra dele. E a hora que eu estiver diante de um problema, eu vou resolver do meu jeito. Não vou resolver do jeito que a Bíblia me ensina, porque eu não amo Deus. Né? Por isso que às vezes as coisas se tornam difíceis, porque quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ó, a palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem que é o Pai? É o Criador. Ele que projetou nós. Não é mesmo? Ele projetou cada um de nós conforme a palavra fala. Tenho-vos dito isto, estando convosco, quando o Senhor Jesus falou. Né? E ele falou que estaria conosco todos os dias. Né? E ele falou a respeito do Consolador. Verso 27 ele fala, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não vai ficar apavorado. Fica tranquilo, né? Porque as coisas vão fluir conforme deve fluir. Né? As coisas vão acontecer conforme vai acontecer. Eu não posso parar de pedir, Senhor, essa aqui é uma situação que eu estou apresentando ao Senhor. Lá conforme fala Mateus 7. Né? Eu estou apresentando ao Senhor essa situação, eu preciso de um resultado do Senhor, né? Eu estou lhe pedindo. É igual uma cura, irmãos. Eu tive prestando atenção quando a pessoa pede uma cura. Pede uma cura. Eu já ouvi pessoas pedir oração para mim e falar assim, pastor, ora por mim, que eu estou assim, assim, assim. E que seja feita a vontade de Deus. Eu vejo que não é uma situação certa. Sabe por quê? Há limitações dentro da palavra de Deus, há várias formas em que ele limitou para nós. Mas um direito ele deu para nós. Conforme está escrito aqui. 15:16, né? De São João. Que nós não escolhemos a ele, ele escolheu nós,
nos nomeou para a gente dar fruto permanecer, aí ele fez o resultado final, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. E antes de Jesus se ascender ao céu, lá no livro de São Mateus, ele fala que ele deu para nós autoridade sobre as enfermidades, sobre tudo. Isaías 53 fala que ele levou sobre si nossas dores, né? Então tem momentos de oração que eu tenho que determinar em nome de Jesus, né? Agora tem situações, vamos fazer uma comparação. Nós programamos, nós todos aqui vamos programar para final de semana a gente ir lá para o rancho, né? Vamos fazer uma comparação. Nós vamos colocar uma van para nós ir, então vamos. Aí, se Deus quiser, nós vamos lá, né? Digamos que nós ainda estamos dependendo de arrumar um dinheiro para a gente pagar aquele valor, né? E a gente está ali orando, Senhor, se for na vontade de Deus, vai dar tudo certo, né? Então, a gente coloca o Senhor. Amanhã eu vou na cidade. Até uma palavra que o Senhor fala na Bíblia, que às vezes ele fala, se Deus quiser, amanhã eu vou, né? A gente nunca pode adiantar, amanhã eu vou, né? Mas se Deus quiser, amanhã eu vou à cidade. Ele próprio diz na palavra dele, né? Se Deus quiser, amanhã isso vai dar certo, né? Mas quando é uma cura, eu tenho que determinar, porque Jesus já levou. Olha a diferença. A igreja entendeu? Uma cura, Jesus já falou, eu levei sobre mim as tuas dores. Agora, quando se trata de uma situação que eu não sei certo se aquilo vai dar, eu já escutei os irmãos falar assim, irmão, nós íamos em tal lugar, mas daí não deu certo, Deus deu aquilo. É porque Deus achou por bem não levar nós. E às vezes depois você fica sabendo de coisas que aconteceu, né? Lá, talvez seja numa festa, vamos supor. Aí de repente, não deu certo isso aí. Daí você fica sabendo que lá teve um problema naquela festa. É meu casal. Falar, ó, o que Deus estava nos mostrando. Né? Parece que foi o Israel que teve ele furou na saída aqui. E quando pegaram o asfalto lá, tinha acontecido um acidente lá. Ele achou que seria o tempo que ele fosse. Irmão Israel, vocês lembram disso? Ele contou aqui uma vez. Acho que furou o pneu do carro deles aí. E ele reclamou no começo. Ele falou, não, se furou aqui, é Deus nos livrará. Então, com nós já aconteceu, eu já ouvi muitas vezes os irmãos falar isso. Olha, eu ia em tal lugar, mas não deu certo. É porque é como a palavra de Deus fala em Jó, se não fala a memória, Provérbios, né? Há caminhos que parecem ser bons ao homem, mas no fim ele é caminho de morte, né? Às vezes eu estou tomando uma decisão, né? Esse caminho aqui que eu quero. E o Senhor diz, não é por aí. Não, eu estou indo bem, eu vou. Aí quando chega bem aqui no final, o precipício, eu vou cair. Deus, quando eu comecei a pegar aqui do céu, não é esse o caminho que eu estou falando para você. Aí eu vou reconhecer que não é aquilo, aí eu evito de cair. Por quê? Porque o Senhor, né, está vendo lá na frente. Por isso que a palavra diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. No pensar, Ele já sabe. Quando nós dobramos o joelho, antes que haja uma fala na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Amém? Então vamos guardar essa palavra no nosso coração. Eu preciso amar o meu Senhor Jesus, seus mandamentos, né? Guardar os mandamentos do Senhor para me conquistar o amor de Deus. E o amor de Deus, uma vez conquistado, não tem para ninguém. Amém, irmão? Amém. Se coloque em pé, irmão. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que Ele continue manifestando sua graça, seu amor, sua misericórdia em nossas vidas, que sempre nós iremos aprender e sempre olhar o valor que tem o nosso irmão, o nosso próximo, conforme diz a palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Vamos orar a Deus.